Olá! Sabe, tem uma frase lá no finalzinho da Bíblia, no livro de Apocalipse, que muita gente lê e nem percebe. Ela diz assim: e o mar já não existe. Só meio estranho, né? Quase um detalhe perdido. Mas, e se essa frasezinha for, na verdade, uma das promessas mais incríveis sobre unidade e inclusão que existem? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. Ok, vamos direto ao ponto. Por que raios um mundo perfeito não teria oceanos? Pensa bem, imagina só. Sem praia, sem o barulho das ondas, parece que está faltando alguma coisa, né? Uma perda enorme. Só que a resposta, olha só que curioso, não tem nada a ver com geografia. É puro simbolismo. Para a gente desvendar esse mistério, o nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa com a frase em si: o mar já não existe. Depois vamos mergulhar no símbolo de terra contra mar. Daí, a gente vai ver a ruptura das barreiras, entender a progressão do mar de vidro e, no fim, tudo vai se conectar em um povo, um só Senhor. Vamos lá. Então vamos começar. A chave para entender tudo isso está lá em Apocalipse 21, versículo 1. E pode acreditar, essa frase tão pequena tem um peso simbólico que, na verdade, ecoa pela Bíblia inteira. O texto é esse aí: vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. É uma frase que, quando a gente para pensar, dá um nó na cabeça. O que o autor queria dizer com isso? Acontece que, para quem lia isso na época, a palavra mar tinha um significado muito, mas muito específico. É como se fosse um código, e é esse código que a gente vai decifrar agora. E aqui a gente chega no coração da coisa. Para entender a Bíblia, a gente precisa sacar que terra e mar não são só lugares no mapa, de jeito nenhum. São códigos, são símbolos teológicos cheios de significado. Olha só como a divisão era clara. De um lado, a terra. Esse era o código para Israel, para o povo da aliança, um lugar de ordem, de consagração a Deus. E do outro lado, o mar. Bom, o mar era todo o resto. As nações gentios, os povos de fora da aliança, era visto como lugar do caos e, o mais importante, da separação. E essa ideia, olha, não é de agora. Ela vem lá do comecinho de tudo, do livro de Gênesis. A palavra hebraica para o abismo de águas é terrom. E ela não quer dizer só um oceano, sabe? Ela representa um estado de caos primordial, um mundo de povos e nações que estavam espiritualmente separados da ordem de Deus. E esse padrão ele se repete o tempo todo na Bíblia. Quer ver? Em Daniel, de onde saem as bestas que representam os impérios? Do mar. No Apocalipse, a mesma coisa, a besta sobe do mar. O mar também representa a multidão de povos e nações. E agora, olha que detalhe impressionante. É pros gentios, o povo do mar, que Jesus é entregue para ser crucificado. A conexão é forte demais, não dá para negar. Certo. Então, se o mar é essa barreira imensa de separação, o que ou quem seria poderoso bastante para fazer essa barreira sumir? É exatamente aqui que a história dá uma virada espetacular. Porque a mensagem central do cristianismo é que a obra de Cristo veio para fazer justamente isso: quebrar a barreira entre a terra e o mar. A ideia é essa: em Cristo, aquela separação antiga entre judeus e gentios, ela simplesmente não existe mais. Aquele mar espiritual, aquele muro de divisão, foi derrubado. É como o apóstolo Paulo explica lá em Efésios: quem antes estava longe, agora foi trazido para perto. E que é uma prova física disso? A própria arquitetura do Templo de Jerusalém era um mapa dessa realidade. Pensa comigo, lá no centro, o Santo dos Santos, a presença de Deus, como se fosse o céu. Em volta dele, o lugar santo, a terra, que representava Israel. E do lado de fora de tudo, o pátio dos gentios. Esse era o mar, o lugar para todas as outras nações, separado por um muro de verdade, uma barreira física. E aí vem o clímax disso tudo, a declaração radical do apóstolo Paulo em Gálatas: não há judeu, nem grego, pois todos são um em Cristo Jesus. Acabou. Aquele muro de separação, o mar simbólico, já era. Foi derrubado. Mas a história desse símbolo não acaba aí, não. Dentro do próprio livro do Apocalipse, o mar ainda passa por uma transformação muito interessante. Ele aparece como um mar de vidro. E a jornada dessa imagem só vai reforçar tudo que a gente está vendo até aqui. Olha que progressão fantástica! Primeiro, em Apocalipse 4, o mar de vidro aparece como uma barreira, sabe? Pura, transparente, mas ainda uma barreira diante do trono de Deus. Simboliza separação. Depois, em Apocalipse 15, esse mar está misturado com fogo. Isso já indica um processo de purificação, de provação. E no final, em Apocalipse 21, ele some.
desaparece por completo, o que significa uma coisa: comunhão total. E com isso, a gente chega no grande finale. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam e revelam o significado real, o poder por trás daquela frase: o mar já não existe. Então, a grande sacada é esta: a ausência do mar não tem a ver com cosmologia, nem com geografia. Tem a ver com comunidade. A questão nunca foi secar os oceanos de verdade, mas sim derrubar as barreiras que separam as pessoas. Resumindo então, o mar era o símbolo da divisão, seja étnica ou espiritual, que marcou a nossa história. A ausência dele na nova criação é a promessa do fim de toda e qualquer separação. É o símbolo máximo da inclusão total. É a visão de uma nova humanidade finalmente unida, como uma só família, na presença de Deus. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se o mar era uma barreira que parecia tão física, tão real, mas no fundo era espiritual, fica a pergunta: que outras barreiras que a gente vê no nosso dia a dia, barreiras sociais, culturais, que parecem tão físicas, não são, na verdade, barreiras espirituais, só esperando o momento de serem finalmente derrubadas?